Bom dia, igreja. Queridos, alguém já leu o livro O Peregrino? Vocês sabiam que esse livro, durante muito tempo, ele foi o segundo livro mais lido após a Bíblia? Ele foi escrito por John Bunyan. Ele nasceu em 1600 alguma coisa. John Bunyan foi um pastor pregador batista e foi preso por pregar. Ele foi preso por pregar. Nessa manhã eu queria dar um presente para a igreja. Eu fui muito abençoado com a leitura desse livro. Então, tem dois volumes. Tem um volume O Peregrino e tem o volume A Peregrina. Qual a diferença de um para o outro? Ao contrário, né? Qual a diferença, né? John Bunyan escreveu O Peregrino como um cristão. Ele chama O Cristão, né? E ele, inclusive, a sua esposa, os seus filhos não querem... É uma alegoria, tá, gente? E eles não querem seguir a Cristo e ele abandona tudo e vai rumo à cidade celestial. E é muito interessante esse livro porque ele tem diversas tentações ao longo de toda a sua caminhada até chegar ao fim da sua vida, né? Mas John Bunyan, depois de alguns anos, ele escreve A Peregrina, que é a história da esposa e dos filhos de cristão, que percebendo o amor do Pai por Cristo e percebendo e se arrependem da sua rebeldia e também vão seguir o mesmo caminho que o marido, o pai, né, que é o cristão. Então é a cristiana, né, é o nome dela, é a peregrina. A história é um pouco mais leve, mas é a história justamente uma alegoria também da caminhada cristã, da esposa do peregrino e seus filhos. Então, é uma doação para a biblioteca da igreja. Tem uma luva bonita, a caixa. Você pode levar os dois para sua casa, ler com a sua esposa, seus filhos, lê um, depois lê o outro, tá bom? Aí você pode procurar a biblioteca da igreja para poder ler este livro. Amém? Queridos, lá em Atos, não é lá onde eu vou pregar, mas só para dar o contexto que eu vou fazer aqui hoje, Paulo está em Mileto reunido com os presbíteros daquela região e ele está se despedindo deles porque o Espírito Santo já falou para ele que ele não mais vai ver eles. Então ele está simplesmente prestando conta àqueles presbíteros e ele fala assim: agora eu sei, versículo 25, capítulo 20, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou, em outras versões, todo o conselho de Deus. Paulo tinha uma preocupação premente de pregar a palavra de capa a capa, por assim dizer, todo o conselho de Deus. Não só a esperança da salvação, mas também as exortações decorrentes ou inerentes à vida cristã. Então, e hoje a pregação é um pouco diferente. Eu quero que você abra, por favor, capítulo 3 de Tiago. Eu pretendo terminar Lucas. Eu vou passar uma temporada sem conseguir pregar por causa do meu trabalho. Então eu falei: pastor, me dá a oportunidade então nesse dia. E depois Deus vai permitindo outros momentos. Amém? Abra então Tiago, capítulo 3. Tiago é uma carta, aliás, controversa. Aliás, né, Lutero chamava de uma carta de palha no começo, que podia tacar fogo nela, porque ele não entendia Tiago, porque Lutero tinha entendido lá em Romanos que a salvação, a justificação vem pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então a salvação é de graça, mas ele lendo Tiago superficialmente fala: mas Tiago fala que você tem que ter boas obras. Aí Lutero falou: não, mas eu creio, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, é de graça, a justificação é pela fé, apenas creia e confesse. Mas aí Tiago fala que eu tenho que ter boas obras, até ele entender de fato o que Tiago está dizendo. Tiago e Paulo, eles estão falando dos dois lados de uma mesma moeda, por assim dizer. Tiago está falando da verdadeira religião. Uma vez eu conversei com vocês aqui que assim, todos nós cremos em algo, nós temos um conjunto de fé que forma a nossa, por assim dizer, a nossa declaração de fé. Todos nós narramos uma história, não é isso? Não é que você está lendo um livro, mas você lê o livro da sua história para as pessoas, seja ele falando, seja ele vivendo, através dos seus atos, das suas declarações, das suas falas, do seu comportamento, você está narrando aquilo que você crê para as pessoas ao seu redor. Porque você faz as coisas que faz mediante aquilo que você crê. Por exemplo, se você crê que
que a sua fé talvez diga que você possa ser um comerciante infiel, um comerciante corrupto, você vai agir com maneira corrupta. Se você crê que a sua fé, o seu conjunto de fé, diz que, você tem que ser correto nas suas relações, você é aquele que passa no mercado e ao perceber que a balconista não cobrou o pacote de arroz, você volta para pagar o pacote de arroz, porque faz parte da sua fé. Isso não torna você melhor que ninguém, isso não traz salvação para você, mas é consequência daquilo que você crê. Como consequência daquilo que você crê, é a maneira como você trata a sua esposa e as esposas dos outros. Consequência daquilo que você crê é a maneira como você, mulher, trata o seu marido, a sua casa e também o marido das outras ou as outras. Como consequência daquilo que você crê é o seu comportamento aqui dentro. Os seus horários, a maneira como você se dirige às pessoas, a maneira como você fala com as outras pessoas e aquilo que você fala a respeito das coisas que acontecem aqui dentro. Isso nós damos o nome de religião. Religião formal é o conjunto de práticas, de hábitos, de coisas que nós fazemos. Por exemplo, nós batistas, nós temos alguns princípios norteadores que são básicos de sermos batistas. Estava explicando para a Débora. A Débora, ela vem de um contexto metodista, é um pouco diferente. Por exemplo, faz parte, é princípio norteador batista, e não abrimos mão disso, que as igrejas elas são autônomas em relação umas às outras. O governo local está acima de qualquer convenção, de qualquer associação. Tanto é que as convenções que nós temos, nós mandamos delegados para lá eles confabulam, eles conversam sobre as coisas, decidem sobre as coisas. Esses delegados voltam, eles contam para a igreja aquilo que foi feito, aquilo que foi votado, e a igreja decide se certas coisas foram decididas lá ou postas lá, vão ser aplicadas aqui ou não. Porque a assembleia da igreja local, está acima de conselhos que vêm de fora. Tanto é que quando você, por exemplo, aconteceu isso, pastor Paulo, vocês perceberam isso. Pastor Paulo, ele se diz, depois lá, ele declarou o chamado dele para o ministério pastoral, foi para um curso teológico que a igreja indicou, a igreja ajudou ou não, sei lá, aí conforme cada igreja e conforme cada comunidade. Ao retornar, a igreja falou, não, vamos fazer o exame dele, vamos chamar outros pastores idôneos, a gente vai examinar o Paulo para ver como está a teologia dele, se está de acordo com a palavra de Deus. Esses pastores examinaram Paulo e entenderam que estava de acordo com a palavra de Deus e chegaram para a igreja assim, olha, está tudo ok com esse candidato de vocês. Só que essa ordem não diz que ele vai ser pastor, apenas diz para a igreja, está tudo ok. Aí a igreja faz a assembleia e fala assim, e aí, vamos ordená-lo pastor? Sim, vamos ordená-lo pastor. E a igreja faz um culto de ordenação que na verdade é até uma assembleia e ordena. É a igreja quem ordena os seus ministros. Então os pastores da igreja são escolhidos pela própria igreja. Então nós pensamos assim, isso é um sistema norteador batista. Já os presbiterianos, por exemplo, o pastor da igreja nem é membro da igreja, ele é membro do sino, do Supremo Concílio, são membros do Supremo Concílio. Mas o pastor em si, ele nem é membro da igreja, ele é membro do Supremo Concílio. Tanto é que o Supremo Concílio troca o pastor a cada tempo à revelia da igreja. Querendo a igreja ou não, eles trocam. Entendeu? É só uma particularidade. Muito bem. Então, isso é religião, isso faz parte da religião. Mas só que mais profundamente, a religião é aquilo, imagine um saco de batatas, Você olha aquele negócio, você não vê o que tem dentro, mas você imagina que tem batatas pela forma da coisa, não é isso? Chega uma compra do Mercado Livre e você, dá para imaginar o que tem dentro por causa da embalagem. A religião é a embalagem da sua fé. Ela mostra para o mundo aquilo que você crê. É bem isso. Então, a verdadeira religião, ela anda em conformidade com aquilo que você crê. O problema é, aquilo que você crê é verdadeiro? Aquilo que você crê é correto? E Tiago fala um pouco disso. Então vamos à epístola de Tiago. Eu quero ler o capítulo inteiro e nós vamos voltar aqui para o texto. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo. E eu quero fazer um adendo ainda, né? Estou cheio de adendos, né? Tiago é a carta que mais tem imperativos em todas as cartas do Novo Testamento. Aí você fala assim, uai, Fábio, eu não sou professora de português, eu quero saber o que é imperativo. Ok, imperativo é uma ordem, é uma coisa para você fazer. É uma coisa da qual tem que sair uma ação. Ela está mandando você fazer algo. Então, olha um imperativo nessa primeira fase. Não vos torneis. Isso é um imperativo. Negativo, mas é um imperativo. Aí, qual que é a outra, né, palavra? É afirmativo ou informativo, né? Que tem bastante, que é assim, ó. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é uma informação para você. Essa é uma informação pétrea. Ela não muda, é bíblico, né? Mas existe um imperativo sobre, e depois tem uma explicação por que existe um imperativo. Tiago é a carta que mais tem imperativos, que mais manda você fazer coisas, deixar de fazer coisas, ou ser algo ou deixar de ser algo. Então preste muita atenção e compare com os afirmativos, tá? Mas vamos lá. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos por onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma nas chamas do inferno. Pois toda espécie de feras e de aves e répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Muito bem, qual é o problema básico de Tiago, capítulo 3? Começa pela perícope. Perícope, né, é uma palavra em grego que tem a mesma pronúncia, significa parte, corte, seção. É o corte que você faz da leitura da Bíblia. Isso vai te influenciar na interpretação que você faz. É uma passagem ou trecho específico das Escrituras que forma uma unidade completa de sentido. E um grande problema em Tiago 3 é que nós dividimos, ou é prática, dividimos em duas perícopes. Nós usamos versículos de 1 a 12 para falar da língua mesmo, da fala, né, de maledicência, por assim dizer, e usamos versículos 13 a 18 para falar sobre outros problemas, inclusive sabedoria, ou a falta dela.
E eu quero propor na manhã de hoje que nós temos que ler Tiago 3 completo, de 1 a 18, como uma perícope única. Apesar de ter 2 parágrafos, mas usar como uma perícope única. É muito comum nos depararmos com pregações, estudos, devocionais ou mesmo explicações e abordagens informais, com o uso de Tiago, como diz, 3, de 1 a 12, alertando sobre os riscos do mau uso da língua. Do âmbito pessoal, em relação aos demais cristãos, será que este é o melhor uso do texto? Será que o mesmo recorte desse perícope é utilizado, é o mais indicado? Será que é o que faz melhor uso do texto? O presente estudo ele visa explorar a passagem buscando trazer resposta a 2 perguntas. Qual o uso do contexto correto do ensino e qual o recorte mais adequado dessa perícope? A epístola de Tiago ela foi escrita provavelmente no início de 40 depois de Cristo. É a primeira epístola. Nós estamos vendo o texto do Novo Testamento mais antigo que tem, é Tiago. Foi a primeira, em 40 depois de Cristo, sendo que o seu autor é Tiago, chamado o Justo, assim conhecido por sua justiça e piedade. Ele é o irmão de Jesus, lá em Mateus 13:55, fala sobre ele. Tiago morreu em 62 depois de Cristo. Não é o Tiago de Pedro, Tiago e João no barquinho, Não é esse Tiago, ele não estava no barquinho, tá, gente? Beleza? Então ele é o irmão do Senhor. Inclusive a conversão de Tiago, ela se dá após a ressurreição de Jesus. É interessante, Desse Tiago. Não aquele Tiago do barquinho. Tiago do barquinho já era discípulo antes, entendeu? É interessante notar que Tiago não requisita a autoridade no seu parentesco com Jesus. Pelo contrário, ele se descreve como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. É reconhecido que Tiago, o justo, não é reconhecido um dos discípulos antes da ressurreição. Em Gálatas 1:19, Paulo o reconhece como apóstolo. Ele fala assim: eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. O que qualificava Tiago para descrever essa epístola não era a sua relação de parentesco com Jesus, mas a sua relação espiritual com ele. É a sua conversão e seu andar. Seu público são os cristãos judeus, conforme Tiago 1:1b, as 12 tribos que se encontram na dispersão. O judaísmo intertestamentário usava o vocábulo de 12 tribos para denotar o verdadeiro povo de Deus nos últimos dias. Uso este que também é refletido no Novo Testamento. E uma vez que os cristãos primitivos vieram a entender que o povo escatológico de Deus incluía tanto gentios quanto judeus, Tiago pode ter transferido o termo de sua raiz judaica original e aplicado de forma ampla para a igreja de sua época. Tiago pode ter usado a expressão 12 tribos na dispersão em sentido muito além da condição do povo israelita espalhado pelas nações, mas em sentido de que os cristãos são forasteiros nessa terra, não importando onde estejam fisicamente aqui. De qualquer forma, quer o termo diáspora seja literal, quer seja metafórico, trata-se de um grupo de igrejas domiciliares cristão-judaicas fora de Israel. É interessante notar que Tiago escreve uma carta e não um tratado ou história. Há um grupo e não indivíduos específicos, ou seja, há um sentido de corpo entre eles. E os mesmos conhecem as questões sobre as quais Tiago escreve, como sugere Douglas Moo. Não esperamos que Tiago diga muita coisa sobre a situação dos leitores, uma vez que essa é uma informação que todos eles compartilhavam, era comum, era um conhecimento comum entre eles, os problemas que eles passavam. A carta de Tiago é extremamente prática, e é o verso de Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse mesmo Douglas Moo afirma, na verdade, a epístola de Tiago contém uma frequência maior de verbos imperativos, como eu disse, do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O propósito de Tiago, é claro, não é de informar, mas de corrigir, exortar e encorajar. Tiago está preocupado com os resultados práticos da teologia.
E sua carta é concisa e se assemelha bastante com as literaturas da sabedoria do Antigo Testamento, com o uso abundante de metáforas e ilustrações, o que a torna atraente para quem busca orientação, direção prática para problemas diversos. Se você tem muitas dúvidas sobre muitas coisas, abra Tiago. Há uma nítida semelhança e sobreposição entre Tiago e o Sermão do Monte em Mateus. Isso diz da praticidade da vida em Tiago, à semelhança dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, assim como nos diz sobre o público-alvo da carta, reforçando a ideia de que é destinada a cristãos judeus que precisavam se distinguir do judaísmo circundante, por um lado, e da constante ameaça do mundanismo, por outro. É reconhecido que Tiago, irmão do Senhor, só veio a se tornar relevante após a ressurreição. Porém, não há indicação dele haver estado na ocasião em que Jesus proferiu o Sermão do Monte. Porém, é uma grande possibilidade que ele tenha estado presente à época e no momento, entre os diversos seguidores de Jesus. Há uma situação de sofrimento na carta de Tiago. Sofrimento este causado por perseguição e as próprias condições sociais da comunidade. Tiago se dirige a uma comunidade de fé que se reúne numa sinagoga. Lembre-se, eles eram judeus, primeiramente. Assumindo a diáspora, em alguns aspectos de seu sentido literal, constitui uma comunidade de origem judaica que abraçou a fé cristã, que, no entanto, vive fora de sua terra Israel, constituída muito provavelmente por judeus que foram a Jerusalém por ocasião das festas de Pentecostes e estavam lá quando a vinda do Espírito Santo ocorreu, conforme descrito em Atos 2. Você lê Atos 2, você vê muita gente de toda a região do Mediterrâneo que estavam ali. Eram judeus que vinham a Jerusalém para a festa do Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi dado aos discípulos. Estes judeus que presenciaram os eventos daquela festa de Pentecostes, que foram alcançados e creram após a pregação de Pedro, ao retornarem para suas casas, constituíram comunidades de fé cristã. Assim como os de Jerusalém, que se reuniam no templo, eles se reuniam nas sinagogas. Pessoas fora de seu país tendem a se aproximar dos seus compatriotas, né? É comum. Seja por motivos de língua, história, costumes comuns, assim como a fé. Essa comunidade era não só de origem judaica, com seu modo peculiar de vida, como era constituída de indivíduos que haviam abraçado a fé cristã. Há nessa comunidade uma tensão social muito grande. Como judeus dispersos, afastados de sua pátria, estavam em meio a uma sociedade hostil ao seu modo de vida, à sua visão de mundo e à sua fé básica. Como judeus cristãos, estavam ainda mais segregados, mesmo entre os de sua origem pátria comum. Eram judeus entre judeus. A fé, em especial a cristã, não obedece à estratificação social, seja ela de origem econômica, entre ricos e pobres, cultural, entre pessoas instruídas ou não, ou mesmo entre pessoas livres e escravos. Vale lembrar que o conceito e condição de escravatura nessa época é muito diverso e diferente daquele que conhecemos nos séculos recentes. A comunidade para a qual Tiago escreve é uma comunidade de fé cristã, dentro de uma comunidade de fé judaica, segregada em termos culturais e cultuais do mundo ao seu redor, por estar fora de sua terra e contexto social de origem. Percebe-se na carta de Tiago problemas entre ricos e pobres, capítulo 2:6, difamação, 2:7, opressão, capítulo 5, de 4 a 6, secularismo, capítulo 1, 27, 4:4, falsos ensinos, 3:15, que levavam ao fracasso em tornar a fé prática, capítulo 1, 21 a 27. O problema, ou os problemas de divisão sociais desta comunidade são encontrados em outras comunidades, como as quais para a qual Pedro escreve. Então, não são problemas específicos da comunidade alvo do Tiago. Então, a gente consegue se espelhar bastante em Tiago, porque é um tipo de problema comum às comunidades cristãs, mesmo no primeiro século.
A carta de Tiago foi escrita em meados do 40, como vimos, né? A crucificação e ressurreição de Cristo, assim como o Pentecostes, ocorreram em cerca de 33 depois de Cristo, ou seja, a igreja para a qual Tiago escreve, ela tem entre 7 e 10 anos. Isso nos traz alguma coisa. A comunidade para a qual ele escreve é uma igreja relativamente jovem, 7, 10 anos, lutando com o ensino e dificuldades para tornar sua fé prática, em meio a um contexto cultural e religioso hostil. Aqui vai a pedra de toque, e aí já serve como aplicação para você. Poucos anos não justificam pouca maturidade. Guarde isso no seu coração e cale bem fundo, com ferro e fogo. Poucos anos não justificam pouca maturidade. A carta de Tiago deixa bem claro que pouco tempo decorrido de conversão ou de formação de uma comunidade não são justificativas plausíveis para uma vida cristã deficiente e equivocada. Capte isso. A passagem de Tiago, que compreende todo o capítulo 3, geralmente acaba sendo exposta em duas perícopes, como falei, né? Facções, maledicências, contendas decorrentes desses, assim como outros que gravitam como acepção de pessoas, eram problemas conhecidos, os quais Tiago busca tratar em toda a carta. Porém, no capítulo 4, Tiago trata especificamente de contendas e maledicências. Então, capítulo 3, né, que inclusive sugere ser um ensino decorrente do capítulo 3, em que estes pecados mencionados e tratados no capítulo 4 têm origem na cobiça, infidelidade, mundanismo, soberba, julgamento falaccioso, que é o caso da maledicência. O capítulo 3 começa com a advertência para os que desejam ser mestres. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aparentemente havia um desejo generalizado por se tornarem mestres no contexto da comunidade alvo da carta de Tiago. Todo mundo queria ensinar alguma coisa. Todo mundo queria ser influencer, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas todo mundo queria ser influencer. Provável sintoma dos problemas de facções, divisões e contendas da comunidade. Trocando em miúdos, havia gente demais querendo cuidar da vida uns dos outros em termos daquilo que deveria ou não ser aceitável, em termos de princípios de vida, comportamento em meio à comunidade. Há ao menos duas vertentes na interpretação da advertência de capítulo 3 de Tiago, né? A maioria dos comentaristas, sem ignorar o versículo 1, não acham que Tiago, ao longo do parágrafo inteiro, está preocupado apenas, ou até mesmo de forma especial, com os mestres instituídos, que eu quero dizer. Eles sugerem que Tiago seleciona os mestres como início, porque fornece um ponto de partida conveniente para a advertência geral sobre a língua. Outros comentaristas, no entanto, sugerem que o verso 1 estabelece a direção da passagem como um todo e argumentam que o parágrafo é dirigido ao problema dos líderes cristãos que usam a língua de maneira imprópria. Douglas Moo, que é um estudioso, porém acredita que, embora tenha uma clara preocupação com a aplicação de seu ensino aos líderes cristãos, duvida que seja intencional a escrita de forma tão direta e tão contínua aos líderes por todo esse trecho da carta. Este também é o entendimento de Grant Osborne, outro comentarista, em seu comentário expositivo da Epístola de Tiago, quando desenvolve o seu estudo a partir do 3.2. O resto dessa sessão desenvolverá e aplicará esse princípio básico não apenas aos líderes, mas a todos os crentes. O início do segundo versículo é bastante interessante. Há algo de pastoral em Tiago, em versículo 2 do capítulo 3. Ele prepara e ameniza aos leitores para as palavras que vêm a seguir. Ao mesmo tempo em que o autor se coloca junto deles, faz amenizando alguma resistência pelo ambiente de divisões e antagonismo pelos quais a comunidade estava passando. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. É o que Tiago fala. Aí ele continua.
Tiago escolhe uma construção em que primeiro ele assume que todos tropeçamos, de forma negativa em muitas coisas, para em seguida afirmar que se alguém não tropeça no falar, é perfeito em sentido positivo. Não é perfeito, mas ele é perfeito em relação aos outros homens. Tiago assume que este é o mal de que todos participam. Ou seja, se todos tropeçamos em muitas coisas, mas se houver alguém que não tropeça no falar, este é perfeito. Não há perfeitos. E entre as muitas coisas, todos tropeçamos ao menos no falar. Também era lugar comum no judaísmo o fato de que a língua humana é um dos instrumentos mais notórios do pecado e malefícios. O varão perfeito, que na construção do verso aparenta ser uma impossibilidade, é aquele que não tropeça no falar e que, por isso, é capaz de refrear ou dominar todo o seu corpo. Visto que o corpo humano não tem vontades próprias, e aqui entra a jogadinha de Tiago, né? Visto que o próprio corpo humano não tem vontades próprias em suas partes, que dependam de um domínio custoso, o corpo em si é uma metáfora para o conjunto de membros da comunidade de fé. O seu corpo, sua mão, não tem vontade própria. E não é a sua língua quem domina a sua mão. Então ele está falando de pessoas que usam a palavra diante da comunidade e podem conduzi-la para este ou para aquele sentido. Tiago está se referindo a alguém ou algo além do indivíduo quando trata do controle da fala. As analogias do controle do cavalo com freio e a direção do navio com leme eram muito comuns no antigo Mediterrâneo, de fácil compreensão por todos, exceto pelos camponeses mais iletrados, que dificilmente compreenderiam as diversas alusões de Tiago se as ouvissem na leitura. Os textos judaicos frequentemente apresentam a sabedoria ou a razão de Deus no papel de capitães ideais. O texto judaico antigo diz que a sabedoria de Deus ou a razão de Deus é o capitão ideal. E a analogia do navio, ou do barco, ou do cavalo, eram muito comuns no Mediterrâneo, porque toda aquela região estava envolta ou envolvida com a atividade marítima, de pesca, ou travessias, ou com a agricultura, onde se usavam os animais. Porém, é notório, de novo, o uso de analogias em que um conjunto maior é dominado por uma parte menor, sobre a qual há uma intencionalidade de ação. Ou seja, o cavalo é dominado por um freio, sobre o qual existe uma ação intencional do cavaleiro. E o navio é dominado e direcionado por um leme, sobre o qual há ação intencional de um timoneiro. Em seguida, Tiago exemplifica com figuras o quão perniciosa pode ser a atuação da língua sem que haja um domínio e direcionamento intencionais sobre a mesma. Como uma fagulha que incendeia toda uma floresta e todo o mal que pode causar. Um adendo. Vocês ouviram as notícias dos incêndios na Califórnia? Morreram pelo menos 24 pessoas, mas os prejuízos falam em bilhões de dólares. Regiões inteiras de cidades muito ricas foram destruídas. E vocês sabem como começou? O clima. Não foi o clima que começou. Os incêndios na Califórnia são comuns. Eu conheci um bombeiro que trabalhava na Califórnia e é comum isso lá. Tem até os filmes, o desenho animado dos aviões que apaga os fogos lá. Só que começou com um curto-circuito numa torre de alta tensão, em mato seco. E aí atirou todo aquele fogo, faltou água, faltou de tudo, tinha mato demais, uma série de coisas demais, e o fogo foi difícil e ventos demais, e quando começa fogo, o vento vem, fica forte. Uma fagulha pôs em risco toda uma floresta. E aí Tiago faz uma semelhança a isso, que uma fagulha põe em risco, põe em fogo toda uma floresta. Aí ele quer dizer que é do mesmo efeito. A língua, pequeno órgão ou um só que seja, no meio de uma comunidade muito grande, põe em risco todo o conjunto da comunidade.
Compara este domínio sobre língua com o domínio sobre o reino animal e a impossibilidade do homem de domá-lo a despeito deste dominar o reino animal. O homem domina, mas não domina. Foi dado a ordem lá em Gênesis, mas depois da queda o homem não domina tanto assim, né? Vai andar sozinho na savana africana, né? No meio dos gnus, dos bandos de zebras e leões, você não vai dominar nada. Então, Tiago faz as perguntas paradoxais da fonte dos tipos de águas distintos, assim como dois tipos de árvores e frutos distintos de sua espécie. São perguntas retóricas cujas respostas são óbvias. Esta última parte do texto é uma transição para o que vem nos versos 13 e 18, onde a resposta possível é que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A razão de Deus, ou seja, a verdadeira sabedoria, é o capitão ideal. É o direcionador ideal, seja do cavalo, seja do barco, seja do corpo. Os versos 13 e 18 fecham o ciclo aberto nos versos 1 e 2. Tropeçamos em muitas coisas, e quem domina sua língua é perfeito varão. Como é possível dominar sua língua? Pela sabedoria de Deus. Como é possível então refrear e dominar todo o corpo? Somente pela sabedoria de Deus. A perícope começa com um alerta aos muitos que desejam se tornar mestres e conclui com os que de fato se tornam, são aqueles dirigidos e dominados pela razão de Deus, a verdadeira sabedoria. Estes se tornam capazes de dominar todo o corpo. Tiago guarda muita semelhança, como diz no começo, com o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Esta passagem específica guarda semelhança com os versos 15 a 23 do capítulo 7. A advertência de Mateus é: acautelai-vos dos falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus bons frutos os conhecereis. Em Mateus, o Senhor trata especificamente dos falsos mestres, trazendo analogia em árvores com seus frutos. Ao concluir a analogia, o Senhor diz: pelos seus frutos os conhecereis. Aqui vale um adendo, outro. Mestres não são só esses instituídos que vêm à frente e estão na frente de salas de aula ou no púlpito. Mestres são aqueles que arrogam a si o poder e a capacidade de direcionar ou ensinar a respeito da vida de outro. Ou seja, em princípios e práticas de vida. Falsos mestres, por sua vez, são os que fazem com base em princípios errados, de forma errada, equivocada, com má intenção ou não, com proveito próprio, com indução ao erro, indispostos a aplicar em si mesmos o que ensina aos outros. Esses são os falsos mestres. Na conclusão de Tiago, a maneira como Tiago conclui essa passagem volta ao ponto do excesso de mestres e o tropeçar na língua, concluindo com a verdadeira sabedoria que vem de Deus, passando pela analogia do domínio do corpo por um objeto pequeno sobre o qual há uma ação intencional, assim como a analogia das fontes e suas águas, das árvores e seus frutos, como impossibilidades funcionais de coisas antagônicas originadas na mesma fonte, como água doce e amarga, como fruto bom e ruim da mesma árvore. É uma impossibilidade funcional, que da mesma fonte você gira a torneira para um lado, sai água amarga e depois sai doce. Ou da mesma árvore você colhe de um lado figo e do outro lado você colhe um veneno. A função de um mestre, seja ele formal ou informal, é ensinar, instruir e direcionar o povo de Deus a respeito da sua palavra, sua revelação, sua vontade para com o seu povo. Se o mestre não tem a sabedoria de Deus, direciona o povo a respeito de coisas que não são de Deus. A igreja para a qual Tiago escreve passa por muitas dificuldades,
muito provavelmente pela qualidade de seus muitos mestres, que não falavam movidos pela sabedoria de Deus. Eu desafio você a chegar na sua casa e abrir a carta de Tiago. Ela é pequena, gente. Leia Tiago inteiro. Cabe aqui uma reflexão para nós da PIB Montemor. Seriam os problemas percebidos em nossa comunidade? Percebidos que eu digo porque todo mundo percebe problemas. Todo mundo. Se você sentar e perguntar de fato para cada um, eu acho que aquele negócio está errado. Eu acho que aquilo podia ser diferente. Não, aquilo lá podia ser aperfeiçoado assim, 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 assado. Todo mundo tem opinião. Logo, todo mundo, se você incitar um pouquinho mais, ele tem vontade de ser mestre em alguma coisa. Ele vai querer ensinar a respeito de alguém, da vida de alguém, do princípio de vida de alguém, e vai achar que pode ser diferente. Melhor. Seriam então esses problemas percebidos, que nós percebemos individualmente ou em grupo, em nossa comunidade, decorrentes de muitas vozes distoantes que se ouvem nos bancos, que de repente você está sentado e aí você olha do lado, o cara faz... né? Aí você olha assim, a pessoa... né? Vocês não sabem as caras e bocas que a gente vê aqui da frente, gente. Né? Muitos se põem para fora, a pessoa não percebe que às vezes põe para fora, né? Corredores, pátio, nos banheiros, nos intervalos de passagem de som nos ensaios, ao redor da mesa do café à porta, ou na cafeteria, quando você encontra com alguém, ao lado de uma churrasqueira, ou mesmo mensagem de texto e nas suas redes sociais. Seriam os problemas que nós percebemos decorrentes de muitas vozes concorrentes com a palavra de Deus ou a razão de Deus, que seria o capitão ideal? Meus irmãos, como diz Tiago, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Meu irmão, é uma palavra dura, não é confortável, eu preferi escrever tudo e ler. Tenho a cópia, se alguém quiser eu te dou, mando para você. Mas muita coisa chega aos nossos ouvidos. Passarinho verde me contou. Passarinho às vezes era azul, ou não tinha cor porque a pessoa era daltônica, né? Então assim, coloca a sua vida debaixo de oração. Confronta ela com a sabedoria de Deus antes de nós abrirmos a boca a respeito das coisas que estão acontecendo, seja na comunidade como um todo, seja na vida de alguém, né? Às vezes acontece infecção, às vezes acontece coisa, do lado de lá, do lado de cá, nós somos daqui, não, eu trouxe ele para nós, dos outros, o nós, que outro? Nós não temos duas igrejas, nós temos uma igreja só. Então assim, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, como nós temos que pregar todo o conselho de Deus, coloque sua vida em perspectiva com a palavra de Deus. Nós estamos lidando aqui com a comunidade de fé, de pessoas que declaram junto aquilo que nós cremos no Senhor. Nós somos juntos aqui o corpo do Senhor, cuja cabeça é o próprio Senhor. A cabeça é quem direciona o corpo. Então a razão ou a sabedoria, a razão de Deus, que é o nosso capitão ideal, está na cabeça, que é o Senhor, que Ele inspira e coloca através da sua palavra as direções e o que Ele pensa a respeito do seu próprio povo, por quem Ele morreu e por quem Ele está à espera para dar as vestes brancas para entrar nas suas bodas. Então as pessoas que aqui estão, elas são alvos do amor de Deus, são alvos da misericórdia, da graça de Deus, são alvos do derramamento do sangue do Filho de Deus. Então as pessoas para as quais nós olhamos com olhares críticos, às vezes analíticos, às vezes judiciosos, facciosos, contenciosos, maledicentes, são gente por quem Jesus morreu. Gente que tem o preço do sangue do Filho de Deus, e pelo qual o preço pago é o mesmo que foi pago por você. Não tem outro preço, não é outra moeda de troca. Ele é tão escravo da graça quanto você. Nós todos aqui somos mendigos
diante do Senhor, com as mãos estendidas, me dá um pedaço de pão. Nós estamos na mesma fila do pão diante do Senhor. Então nós devemos, debaixo da graça, nos colocar diante do Senhor, em piedade, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ai de mim que sou pecador, como diz Isaías. E eu sou um homem de lábios impuros, Isaías fala. E o anjo vem e toca seus lábios com a brasa do altar. Então nessa manhã, será que parte dos problemas que nós não percebemos aqui dentro não são porque passam pela minha sabedoria, pelo meu julgamento que não está de repente debaixo, coberto pelo sangue de Cristo, fora da sabedoria e do conhecimento de Deus, que é o meu capitão ideal? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesse dia, amém? Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti o tempo que nós passamos aqui. Louvado seja o Teu santo nome pela palavra do Senhor. Tiago escreveu para uma igreja que tinha talvez 7 a 10 anos, povo que durante toda a sua vida só sabia ser judeu, no judaísmo, e agora conheceram a graça que há em Cristo Jesus e estavam maravilhados com a nova possibilidade de uma comunidade de fé. Mas já se esperava deles maturidade, Senhor. E Tiago, ele não arredou o pé, e ele foi duro com eles. E exigiu deles maturidade que a graça, a misericórdia, elas impõem, que a sabedoria do Senhor impõe. Dá a nós, Senhor, dessa sabedoria, dá a nós dessa misericórdia, dessa graça, e ensina-nos, ó Deus o Pai, conforme a palavra do Senhor. Para que não haja entre nós divisões, para que não haja entre nós contenções, para que não haja entre nós maledicências, que não haja entre nós animosidades, ó Deus, que não são conforme a Tua palavra, Senhor. Faz da primeira igreja batista de Montemor, ó Deus, que aprendamos talvez com os próprios membros da igreja que Tiago escreveu. Ó Deus, que possamos colocar debaixo da graça do Senhor as nossas questões. Ó Deus, e assim andarmos e crescermos, ó Deus, para a glória do Senhor, rumo à cidade celestial, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.